E a gente vai seguir, então, nosso estudo, como toda semana, vamos começar com as preces, depois nós vamos fazer uma prática conduzida pelo Lama Alan no final do retiro de 2019, que ele conduziu uma prática de bondade amorosa. E aí a gente vai fazer essa prática com a condução dele. A gente encerrou, está encerrando, né, esse capítulo de bondade amorosa, então acho que vai ser uma boa prática para a gente fazer sob a condução do Lama. E depois a gente segue comentando, vendo nossas impressões, compartilhando, tá? E aí a gente entra no capítulo de compaixão. Então vamos para as preces iniciais, ajustem o corpo, tome 3 respirações bem profundas para trazer a atenção para o momento presente, soltar do que já foi, liberar o que pode vir a ser. Só por este tempo, por essa 1h30, vamos trazer a atenção e a presença para o nosso estudo, para as nossas práticas, para tudo isso que a gente tem lido e compartilhado a partir dos ensinamentos do amado. Tudo isso que a gente tem visto e compartilhado preenche, penetra o nosso coração. E assim nós vamos pedir as bênçãos de Guru Rinpoche, indo juntos à prece de 7 linhas. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Cid e está cercado por uma hoste de muitas daquins. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Om Orgen Yoge Nurjantsam Pema Gesa Dompola Yatsen Chogi Nyodrupye Pema June Jesuda Kordo Kandro Mampeko Eki Jesuda Drupi Jinje Lapche Sheksu So Guru Pema Siji Hum Hum Orgen Yogi Nupjantsam Pema Gesar Dompola Yamsen Chogi Nyotrupye Pema June Jesudra Kordu Kadro Mampeko Keki Jesu Dagrupi Jinji Lapchi Shitsu So Guru Pema Siji Hum. Refúgio Bodhicitta, no Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodan Sochi Chonala Janchu Bardo Dagni Chapsuchi Dage Jiso Jipe Sonanchi Drola Penti Sanje Drupasho Sanje Chodan Sochi Chodan La Janchu Bardo Dagni Chapsuchi Dage Jiso Jipe Sonanchi Drola Pentir Sanje Drupa Show. Encontre uma postura confortável para o corpo
Nós vamos seguir Acho melhor você fechar os os microfones. microfones. Eu vou Uhum. fechar. Obrigada, Nina. Vamos seguir para a meditação. So according to the Buddha in the Pali Canon and according to the whole Theravada tradition, when O Lama faz um preâmbulo, a gente vai ouvir 5 minutinhos, mais ou menos, e depois ele já entra com a condução da prática. one seeks to cultivate loving kindness, one should begin by directing loving kindness to oneself, and then to one's very dear loved ones, and then to friends, and then to strangers, and then finally even though to those who intend you harm, to the point that all the barriers are broken down, and you love everyone as much as you love yourself. But that means you must love yourself. Então, nos ensinamentos do Buda, especialmente no Theravada, se diz que para o praticante cultivar a bondade amorosa, ele começa cultivando bondade amorosa consigo mesmo, depois com as pessoas próximas, com a família, com a comunidade, e por fim com as pessoas que têm a intenção de causar mal para ele mesmo, e vai derrubando todas as barreiras, até que por fim ele é capaz de expressar a bondade amorosa por qualquer pessoa, como se fosse ele mesmo. Mas isso significa que ele precisa da bondade amorosa por si mesmo. And it's not different in the Mahayana tradition. E não é diferente na tradição Mahayana. Shantideva himself, in the first chapter of A Guide to the Bodhisattva Way of Life, he says, if you don't consider the benefits of developing bodhicitta for yourself, then why would you ever cultivate it for other people? E o próprio Shantideva, né, no Mahayana a mesma coisa, e o próprio Shantideva no capítulo 1 do Guia para o Modo de Vida do Bodhisattva, ele fala que se você não refletir sobre os benefícios de cultivar a bondade amorosa por si mesmo, por que você cultivaria pelos outros? Se você não considera os benefícios, né? So developing loving kindness for oneself is not developing self-cherishing, as in self-centeredness, as in placing one's own well-being as something more important than anyone else's. No, that's antithetical to bodhicitta. Então, cultivar a bondade amorosa por si mesmo não significa cultivar o autocentramento, como se o seu bem-estar fosse mais importante do que o de qualquer outro. So, it's time for our final group meditation in which we will dedicate merit. Então agora chegou o momento da nossa meditação final e no qual a gente vai dedicar os méritos. In a practice that many of you are familiar with, I've formulated it, the format, but the content is all just pure Dhamma. I call it the Fourfold Vision Quest. Então, muitos de nós aqui já estão familiarizados com essa prática que o Lama criou o formato, mas o contexto, o conteúdo é puro Mahayana e ele chama da busca em 4 etapas. So, please find a comfortable position for our last session. Então, por favor, encontre uma postura confortável para a nossa última sessão. Settle your body, speech and mind in the natural states. Estabeleça o corpo, a fala e a mente em seus estados naturais. As an act of loving kindness, caring for yourself, taking care of yourself. Set your body, speech and mind at ease, in stillness, in vigilance. Como um ato de cuidado consigo mesmo, cuidando de si mesmo, estabeleça o corpo no seu estado natural, relaxado, à vontade,
quieto e vigilante. So you can discover a sense of serenity, of peace in the body. E assim você pode descobrir uma sensação de serenidade, de paz no seu corpo. The natural ease of the flowing of the respiration. O conforto natural do fluxo da respiração. And your awareness at rest, even within the movements of the mind. E a consciência repousa, mesmo em meio aos movimentos da mente. In the spirit of dedicating the merit from this time we've had together over this past week, we'll raise 4 questions and then seek a vision. Something comes to mind in response to these questions. Então, no espírito de dedicar os méritos do tempo que nós passamos juntos nessa última semana, nós vamos levantar para nós mesmos 4 questões, buscando uma visão como resposta a cada uma dessas questões. And the first question is, what do you envision as your own flourishing, finding genuine happiness, satisfaction, fulfillment? A primeira questão é qual é a sua visão de você mesmo, da sua própria felicidade genuína, do seu florescer, da sua realização. What would fulfill your innermost desires? O que satisfaria os seus desejos mais profundos, internos? Envision it. Qual é a sua visão disso? And as a vision comes to mind, dedicate your merits from this week, that you may indeed find such well-being, such happiness. E conforme essa visão vem à sua mente, dedique os méritos dessa semana, para que você possa, de fato, realizar o seu desejo. And symbolically visualizing your own pristine awareness as a radiant, white orb of light at your heart, like a pearl. With every out-breath, arouse the loving aspiration. May I find such happiness and cultivate its causes. E agora visualize a sua própria lucidez prístina como uma pequena esfera de luz, como o tamanho de uma pérola, no centro do seu coração. E com cada inspiração, intensifique o desejo que eu possa realmente cultivar a minha felicidade e as causas da felicidade genuína.
With every out-breath, breathe life into this vision. E com cada expiração, instile vida a esse desejo. And imagine rays of light emanating from your heart, illuminating this vision. Imagine raios de luz partindo dessa esfera e iluminando a sua visão. And imagine it to be so here and now. Imagine que isso se torna fato aqui e agora. Then we turn to a second question. In order for you to find such happiness, such fulfillment and well-being, what would you love to receive from the world around you to help you realize that vision? E agora nós passamos para a segunda questão. Para você ter esse desejo de bem-estar, essa felicidade, satisfeito, o que você gostaria de receber do mundo à sua volta que poderia ajudá-lo a cumprir essa visão? From those who are near and far, in the short term and the long term, what would you love to receive from the world? Aqueles que estão próximos ou distantes, agora ou daqui a algum tempo, o que você gostaria de receber do mundo à sua volta? And when a vision comes to mind, with each inhalation, dedicate your merit. May I receive from the world all that I truly need in order to realize the joy, the happiness that is my heart's desire. E quando essa visão vier à sua mente, dedique os méritos da nossa prática. Possa eu realizar, possa eu receber tudo que eu preciso verdadeiramente para realizar o desejo de bem-estar e de felicidade do meu coração. And with each in-breath, imagine the light of kindness of sentient beings all around you, and the light of blessings of all the awakened ones, flowing in upon you, fulfilling your deepest aspirations. E com cada inspiração, sinta a bondade amorosa de todos os seres à sua volta e as bênçãos de todos os seres iluminados fluindo na sua direção, ajudando você a cumprir os desejos do seu coração. Reality rising up to meet you, to provide you with all that you truly need to proceed on this path to your own awakening. A realidade vindo na sua direção, oferecendo a você tudo o que você precisa para seguir o seu caminho na direção da iluminação. Dedicate your merit in this way, and here and now, imagine receiving all that you truly need from moment to moment, day to day. Dedicando os méritos dessa maneira, imagine que você recebe aqui e agora tudo o que você realmente precisa a cada momento, a cada dia.
We turn to a third question. Nós passamos para a terceira questão. In order to realize such fulfillment and happiness, how would you love to transform from within? Para que esse desejo se cumpra, o que você gostaria de transformar internamente? From what faults and obscurations would you love to be free? De que falhas e obscurecimentos você gostaria de se livrar? With what virtues would you love to be richly endowed? Que virtudes você gostaria de cultivar? Envision. What kind of a Visualize. person would you love to become? Visualize que tipo de pessoa você gostaria de se transformar. And with each out-breath, dedicate the merit. May it be so. E com cada expiração, dedique os méritos. With every out-breath, breathe life into this vision. Com cada expiração, expire luz para essa visão, que assim possa ser. And imagine rays of loving kindness flowing out from your heart. Imagine a luz da bondade amorosa fluindo a partir do seu coração, Permeating your whole being permeando todo o seu ser and transforming you as you wish to become. e transformando você da maneira que você deseja. And by the power of your imagination, venturing into the realm of possibility, imagine here and now having become the person you would love to become. E pelo poder da imaginação, entrando no mundo das possibilidades, imagine que aqui e agora você se torna a pessoa que você deseja ser. We raise the fourth and final question. E agora nós levantamos a quarta e última questão. In order for you to realize the greatest possible fulfillment and meaning, what would you love to offer to the world around you? Para você alcançar o maior significado possível, o que você gostaria de oferecer para o mundo à sua volta? Drawing on your own unique background, your gifts, your interests. Trazendo a sua formação, os seus talentos. What would you love to offer to others around you? O que você gostaria de oferecer aos outros à sua volta? To those who are near and far in the short term and the long term. Aqueles que estão próximos ou distantes, agora ou ao longo do tempo. What is the best you can imagine to offer to the world? O que de melhor você pode imaginar oferecendo ao mundo?
And when a vision comes to mind, with every out-breath as you dedicate your merit, do so with a loving aspiration, may it be so. E com cada inspiração, dedicando o mérito, intensifica a aspiração, que possa ser assim. With every out-breath, breathe life into this vision. E com cada expiração, instile ar, vida nessa visão. With every out-breath, imagine innumerable rays of light emitting from your heart, reaching out in all directions. Com cada expiração, imagine inumeráveis raios de luz partindo do seu coração em todas as direções. With the aspiration, may each one, every sentient being, find the happiness they seek and cultivate its causes. Com a aspiração de que cada ser senciente possa encontrar a felicidade que busca e as suas causas. May I offer them my very best Que eu possa oferecer o meu melhor to help them to do so. para ajudá-los a conseguir isso. And with the power of your imagination, imagine here and now, in fact, doing so. E pelo poder da imaginação, sinta que aqui e agora isso de fato acontece. Blessing the world with your light of loving kindness. Abraçando o mundo com a luz da sua bondade amorosa. Then release all appearances, all objects of the mind. E agora solte todas as aparências, todos os objetos da mente, All activities of the mind. todas as atividades da mente. And rest for a moment in open presence. E descanse por uns instantes na presença aberta. Cada um a seu tempo, vá movimentando o corpo, abrindo os olhos. E retomando a interação com a tela, no ambiente externo.
Tudo bem por aí? Muito bem, nós encerramos o último encontro. Oi a todos, todas que eu não tinha visto ainda, né? Ah, família, Billy. A gente encerrou no último encontro esse capítulo da bondade amorosa, e aí hoje a gente começa fazendo essa prática, né? É muito importante que nós nos lembremos sempre, o máximo possível, mais vezes possível, dessa qualidade incomensurável, né? Cultivar, de tomar contato com essa qualidade que já está presente em nós, né? E especialmente que nós tenhamos assim, muita clareza, uma presença e consciência quando os venenos que obscurecem essa qualidade estão presentes, né? Especialmente as aflições derivadas da raiva, hostilidade, ódio, né? Então, quando isso está presente, a qualidade incomensurável da bondade amorosa, ela está completamente obscurecida, né? A gente não consegue acessar essa qualidade quando a hostilidade, a raiva, o ódio estão presentes, a gente está tomado por eles. Então, nesses momentos é bom que a gente se lembre. E essas aflições, além de todos os males, né, das ações equivocadas que elas nos movem, elas ainda obscurecem essa qualidade fundamental para o nosso para o cultivo do bem-estar genuíno, da felicidade genuína, para o caminho da iluminação, né? Que é a própria manifestação de um ser iluminado. Então, a gente vai buscar todas as formas, assim, de se lembrar de como acessar essa qualidade do que obscurece ela, né? Para a gente tentar se manter afastado dos venenos e tomar contato e aprofundar cada vez mais naquilo que favorece o aprofundamento nessa experiência, nessa qualidade, né? Então, é um convite que fica para todos nós, né? A partir desse estudo, de tudo que a gente viu ao longo de semanas, né? Relembrar da fala, da escrita do Lama, e ter isso muito presente no nosso coração, para que a bondade amorosa possa realmente ser uma forma de nós compreendermos a nós mesmos e aos outros, uma forma de nos movermos, né? Na nossa vida, para com nós mesmos e para com os outros. Tudo bem, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Florzinha quer trazer suas palavras brilhantes para nos clarear aqui um pouco mais da bondade amorosa? Se alguém quiser compartilhar, né, nós vamos seguir para o cultivo da compaixão, né? Podemos? Nenhuma objeção? Então vamos seguir, cultivando agora a compaixão na página 133 do livro físico. Eu vou compartilhar a tela e nós vamos aqui lendo juntos. E vocês podem me interromper a qualquer momento que quiserem, tá? Entramos no capítulo 5, compaixão. O termo sânscrito karuna é, em geral, traduzido como compaixão, mas etimologicamente significa simplesmente bondade. Ao sentir bondade por você, não quero que você sofra. Implica em se importar intensamente com o sofrimento dos outros, como se fosse o seu próprio sofrimento. Assim como a bondade amorosa é o coração que anseia pelo bem-estar de si mesmo e dos outros, a natureza da compaixão é também um anseio sincero, que possamos nos livrar do sofrimento e das fontes do sofrimento. A compaixão dirigida a si mesmo é o desejo, que eu possa me livrar do sofrimento e das fontes do sofrimento. A compaixão é o complemento perfeito da bondade amorosa. Eles se encaixam perfeitamente como símbolos yin e yang. Para que a bondade amorosa exista, você precisa ter compaixão e vice-versa. Quando você experiencia a bondade amorosa ao desejar que você se liberte das aflições, a compaixão já está presente. A bondade amorosa que não tem essa semente de compaixão é infundada. Mas o sabor da compaixão é diferente do sabor da bondade amorosa, porque se concentra mais nos seres sencientes que sofrem do que nos seres sencientes que encontram alegria.
A diferença entre a bondade amorosa e a compaixão é muito simples e clara. A bondade amorosa, em certo sentido, lida com potencialidades. Ela tem uma visão. Não está simplesmente informando sobre as aparências. Ela está atenta à realidade, mas como uma visão do potencial que é possível. Que você se sinta bem e seja feliz, ainda que agora não se sinta assim. Que você seja feliz porque o potencial está aí. A bondade amorosa dá vida a essa visão em sua imaginação. Ela vê as pessoas experienciando o bem-estar e vê a fonte desse bem-estar. Por mais que ansiemos pela felicidade de outra pessoa, felicidade essa que nunca foi experienciada, as pessoas, às vezes, parecem se transformar em pequenos insetos humanos. Elas se fecham em uma bolinha contorcida e sofrem, com uma visão muito limitada e emoções muito distorcidas. A bondade amorosa imagina como as pessoas poderiam desabrochar como um lótus e experienciar a felicidade que transcende tudo que elas possam ter sentido no passado. A bondade amorosa vê mais do que aquilo que testemunha. Então, a bondade amorosa... Desculpa, minha garganta está pegando aqui. A bondade amorosa vai lidar com essa potencialidade, né? Com essa possibilidade, esse potencial de ser feliz. Ela anseia, a gente deseja por nós mesmos e pelo outro, né? A gente reconhece que esse potencial está presente e deseja que ele se manifeste. E quando a gente faz as práticas de bondade amorosa, por exemplo, como essa que o Lama nos conduziu, a gente usa a imaginação, né? Uma prática discursiva, onde a gente usa a imaginação para criar na nossa imaginação, esse cenário onde a bondade amorosa está perfeitamente realizada, né? E onde a felicidade é uma expressão, se torna uma expressão natural da gente e dos outros, né? Nessa inter-relação. Então, na bondade amorosa, a gente vai lidar com essa potencialidade, reconhecer, irrigar e nutrir essa potencialidade para que ela floresça, reconhecendo isso em nós e reconhecendo isso também no outro, né? Acho que isso para todos nós é bem claro. E aí a compaixão testemunha um ser humano ou não em sofrimento. Reconhecer o sofrimento leva ao anseio de que esse ser se livre desse sofrimento. Ainda há uma visão. A compaixão se concentra no fato de que ninguém precisa sofrer dessa maneira. É possível encontrar a serenidade, a equanimidade, a tranquilidade e o equilíbrio da liberdade. A compaixão deseja que você se liberte do sofrimento e das fontes do sofrimento. Ela observa o sofrimento e as fontes do sofrimento que estão presentes, sustentando a visão de que esse sofrimento não está indelevelmente entrelaçado com a sua existência. Você tem o potencial para ser livre, que você possa ser livre. Dizendo de maneira mais simples, a bondade amorosa se concentra no lado positivo e a compaixão aborda o lado negativo. Então, quando a gente fala de compaixão, a gente está reconhecendo que o sofrimento está presente, né? E há um desejo e uma ação para aliviar, para cessar esse sofrimento. Na nossa própria experiência, né, e dentro do possível, ajudar os outros também a superarem o sofrimento. Então, quando a gente olha para um ser em sofrimento, seja nós mesmos no outro, né, com esse olhar da compaixão, a gente reconhece que o sofrimento está presente, tem uma trama, né, que constrói esse sofrimento, mas esse sofrimento não está, como o Lama diz, indelevelmente entretecido, né, entrelaçado com a sua existência. Então, há uma liberdade para além dessa trama que faz surgir esse sofrimento. Aí, se a gente for pensar bem, assim, né, as práticas de sabedoria, né, as práticas de insight, elas são muito importantes para a gente conseguir reconhecer que essas causas de sofrimento, né, essas causas e condições estão operando,
A gente está sob o impacto dessas causas e condições, sofrendo, mas que há um natural movimento que vai fazer com que isso uma hora se dissolva, né? E mais do que isso, assim, a forma como nós vemos, interpretamos e lidamos com essas causas e condições que estão operando, elas vão gerar mais sofrimento ou menos, vai nos trazer essa possibilidade de lidar de uma forma com mais sabedoria e leveza, ou afundar ainda mais no sofrimento, né? Então, rapidinho, Marcélia, já te passo a palavra. Quando a gente reconhece isso na nossa experiência e na experiência do outro, a gente reconhece um potencial de liberdade do sofrimento, né? Então, a gente deseja para essa pessoa que ela supere as causas desse sofrimento, que ela reconheça e supere. Na maioria das vezes é construída, né? Lá. Nem sempre, né? Tem muitas questões, mas como a nossa mente opera diante do sofrimento que está ali presente, vai gerar ainda mais sofrimento ou mais liberdade diante disso, né? Marcele, por favor, pode falar. Não, eu tenho visto assim muitos jovens, né? Tanto a adolescente que estava em casa, minha neta, mas muitas coleguinhas dela e também muitos alunos meus e os residentes, que os jovens assim, eles estão assim meio desanimados, desinteressados. Então você vê um potencial lindo e aquilo está meio abafadão, sabe? E essa mídia toda não está ajudando muito. Então, aí você vê o potencial, né, que seria a bondade. E você vê que com o tempo vai gerando sofrimento. Quando essa menininha aqui do meu lado, que mora comigo, que está do outro lado da parede aqui, passa o dia inteiro deitado, ou dias deitado, ou as férias todas deitadas, então você vê que tem um potencial lindo e você vê que isso gera sofrimento nela também, né? Uhum, Daí vem a compaixão. Você, né? Então, elas andam juntas, mas é um pouquinho diferente, né? uhum, Mas o jovem, a gente tem que ter muito cuidado com os jovens, porque quando ele olha para o mundo também, ele não vê muita luz, né? A gente não tinha muita luz, mas a gente acreditava que tivesse uma luz. Eles não estão mais acreditando em nada, nessa bagunça que está, né? É um caos total. Só que eles têm um potencial lindíssimo, eles é que têm, né? Muito. é. E eles estão abafados, assim, sabe? Como se estivessem tudo meio sedados, né? Nem estou dizendo nem que seja por droga, mas é assim, é uma coisa Uhum. assim, sabe? É Anestesiado, uma coisa assim. impressionante você olhar, sabe? E você então surge, se você vê que tem um potencial, e aí a compaixão surge, você quer ajudar, sabe? Eu invento Uhum. um monte de coisa aqui para ver se dá uma animação, não só nela, nas outras também, sabe? Eu vou inventando. E Haja criatividade para levantar esses jovens dessa horizontal e do celular. é isso que eu ia falar, porque a gente vive tempos muito diferentes do que era quando nós éramos adolescentes, né? Cada um de nós. Os tempos atuais, assim, tem outros desafios que a gente ainda não tem Muita, muita, muito conhecimento ou muita sabedoria, assim, sobre como lidar com esses desafios que estão postos, né, para ajudar esses jovens. uns estão sendo abafados e outros estão enlouquecidos, se drogando, fazendo um monte de bobagem, sabe? Então, mas estão todos sofrendo. É. Tem muitos fatores, né? Eu acho também que vêm e corroboram com esses sofrimentos que estão aí sendo colocados para essa juventude, né? E não sei, a sua neta é adolescente, a minha filha também é adolescente, convive com vários adolescentes. É, Tem um contexto social muito forte, mas tem também um contexto familiar, né? Às vezes o jovem já está passando por um sofrimento assim, às vezes dentro do próprio núcleo familiar não há um apoio justamente porque pai e mãe às vezes não têm referenciais próprios de como lidar com isso, né? e às Então vezes tem, estão muito ocupados. trabalhando, Então, trabalhando, com eles outras coisas para a vida dele. trabalhando, sua própria performance, né? É, Todo mundo vive em academia, todo mundo vive exato. nutricionista, todo mundo tem um arsenal, todo mundo tem nutricionista, psicólogo, psiquiatra, É, a personal, e aquilo vai indo, sabe? Então todo mundo tem que ter tudo, assim como se a pessoa, coitadinha, não pudesse não pudesse, não soubesse mais comer, não precisasse mais fazer exercício, precisasse de todo um arsenal, e aquilo é. vira uma parafernália, né? E que Então, distancia, né? Porque às vezes tem isso tudo, mas distancia, os momentos de comunhão, né, familiar, assim, de presença, às vezes vai se perdendo, né? Porque está todo mundo muito ocupado. muito ocupado.
é um desafio para nós também, né? Como ajudar essas pessoas, esses jovens que estão passando por esse momento, né? Como ser um ponto de apoio, assim. Mas a gente vai com esse coração, com a possibilidade que a gente tem como Não, ser a gente pai, vai a indo, a gente gente vai come, né? criando, né? É, A gente tem, a criatividade está aí para isso. é. Mas veja como o sofrimento, ele permeia a experiência, né? E a depender da geração, a essência do sofrimento não é muito diferente, mas as causas e condições operando, elas se modificam. É, é verdade. Obrigada, Marcele. Aninha ou Obrigada a Paulo? você. Uhum. Então, nessa toada que a Marcele levantou, e ontem a gente estava com a Flori falando sobre um outro contexto, mas é, sempre vem para mim a questão até que ponto você consegue interferir por conta do karma de cada um, sabe? Porque às vezes você vê até a família tendo uma estrutura, né? E a coisa não é exatamente da maneira que você consegue lidar. Então, a pessoa cria o seu próprio sofrimento, mas querendo ser feliz, né? Mas você vê que aquilo lá não vai dar certo, a fórmula não está bem adequada, né? E aí você fica pensando até que ponto a interferência é benéfica ou não, quer dizer, de alguma maneira você interfere, mas aí você vê que tem um ponto que é o não sei se é o karma, tem um ponto que você consegue interferir, tem outro ponto que você não. É isso mesmo, sabe? É uma coisa bem. O fato é que, como você estava falando, antigamente, não sei, eu não gosto dessa coisa de antigamente, era diferente, era diferente. Existiam todas as diferentes, existia tudo isso, mas de alguma maneira a gente conseguia lidar, os pais conseguiam lidar melhor com as coisas. Eu não sei como é que é isso, não sei como é que funciona, mas eu só sei que eu percebo dessa maneira, sabe? Esse é um ponto, assim, né, para a gente que está buscando desenvolver, nutrir para florescer essas qualidades em nós, para a gente, para além de ser benéfico para nós mesmos, a gente poder ajudar as pessoas, né? Essa é a nossa busca principal, a busca enquanto aspirante a Bodhisattva, né? E aí tem uma coisa que eu sempre me pergunto também, Ana, assim, o quanto eu realmente ajudo. Porque às vezes as pessoas, elas estão num sofrimento muito grande, a gente está vendo como essa trama está se construindo na vida da pessoa a partir daquilo que ela traz como referência, mas ela mesma não consegue perceber ainda. Então, eu ver não é suficiente para o outro mudar, né? E às vezes eu falar o que eu estou vendo também não faz o outro Ah, ver. se Aí, você falar, é, é. Se você não falar para é? adolescente, é você dar um tiro, você dá um tiro no próprio pé. É, Não porque aí pode falar. distancia. Aí eles Falar distanciam. para o residente não pode. É uma maneira sutil, É, amorosa, tem que fazer o link. O link, seja por causa de um chocolate, seja o que for, você é, faz o link. Né? Faz o link. Aí você vai muito sutil, muito devagar. Tem momentos que dá, não tem que ter ideia que está interferindo, não, porque é. você tem que andar muito sutil. E tem horas que dá, tem horas que não dá. Então, qual é o grande segredo? Você fica sempre por perto. Exato. Esse que é o ponto. Fica por perto, É, quietinho, olhando. Porque como tudo mexe, como tudo muda, ninguém fica no estado eterno, né? Ninguém aguenta nem ficar tanto tempo assim. Então, aí você dá uma coisinha, né? Vai fazer. E você vai aprendendo, porque isso é um aprendizado a cada momento, não tem uma fórmula. é. Mas aí aí eu vou dar mais uma continuada. É assim, eu percebo que antes, na minha família comigo, assim, não era assim, eu quero. Pronto. E eu não fiquei traumatizada, louca, endroguei, coisa, e minhas irmãs, entendeu? Então, e assim a família do Paulo escreveu, não leu, tá lá. Então eu fico pensando, o que que mudou nisso tudo? Porque era, sabe? Quem tem, tinha um ditado até que falava, quem tem coisa, quem tem juízo obedece, quem pode manda, quem tem juízo obedece. O fato é que era assim, e não sei, criou traumas, teve um déficit parental, beleza, mas todo mundo se construiu, se levantou, se fez,
entende? Claro que teve alguns que, umas penalidades no meio do caminho, eu fico pensando sobre tudo isso, nesse contexto da compaixão, nesse contexto da bondade amorosa, nesse contexto do karma, eu fico bem assim, pensando sobre isso tudo, sabe? Uhum. Abre espaço para isso estar aí. Não se apegar, né? Mas deixar isso reverberando. Como que isso está? Como que eu posso fazer? O que eu posso fazer para ajudar os sofrimentos que são constituídos agora, baseados nessas causas e condições desse momento, que são diferentes do seu tempo, são diferentes do meu tempo, são diferentes do outro tempo, né? Mas cada tempo tem seus sofrimentos, suas causas, seus movimentos sociais e familiares mais marcantes acontecendo, que são diferentes, né? De geração em geração, isso se diferencia. Em alguns são mais marcados por um autoritarismo, né? Dentro do próprio núcleo familiar, e por outros por quem viveu sob um regime autoritário demais no núcleo familiar e sentiu que aquilo não foi positivo no sentido de cultivar relações sinceras e profundas e com liberdade de se expressar, talvez queira fazer diferente com o filho, com o intuito de que os filhos sintam diferente do que ele sentiu, a relação com o pai e com a mãe. Então tem muitos meandros, né, Uhum. nessas experiências que são. Mas acho que o ponto principal é assim, como a Marcele falou, né? A gente às vezes reconhece, tem essas diferenças que a gente não tem uma explicação só, né, Ana, que elas são multifatoriais, né? Tem contexto social, familiar, político, tem muitas nuances, né? Nessa base mais ampla, né, do sofrimento e dessa estrutura enquanto pessoa. Mas o mais importante é assim, cada ser humano individualmente é o centro do seu próprio universo, a partir dos referenciais que ele tem, essas pessoas sofrem. E como eu posso ajudar essas pessoas que estão em sofrimento? Às vezes a gente não tem muito o que fazer, porque não tem como interferir, mas é só ser presença já ajuda, né? Porque quando a gente está em sofrimento, a gente saber que tem uma pessoa com quem a gente pode contar faz uma diferença muito grande. Mesmo que a gente não solicite a pessoa. A gente sabe se precisar, se apertar demais, se tiver um sofrimento insuportável, Uhum. eu tenho como me contar, essa pessoa vai me dar um colo, um ombro. Às vezes a gente precisa só ser essa pessoa, né? Sem falar demais, assim, porque principalmente quando a gente vê como o sofrimento está ali construindo, sendo constituído, a gente quer falar, né? Aí a gente vai fazer um exercício de paciência enorme, né? De ter essa abertura, essa presença amorosa e aberta para acolher a pessoa naquilo que ela está e não está. E aí, quando tiver uma abertura que a gente sente que é possível falar alguma coisa que vai ajudá-la a perceber com mais clareza, aí a gente fala. Se não é possível, a gente não fala. Mas aonde é a medida disso? Não tem uma medida determinada, né? É na experiência. Aí no feeling, assim, no sentir, né? Por isso a gente precisa praticar, né? Porque quando a gente vai reconhecendo isso em nós, quando a gente está na relação com o outro também, a gente já tem esse referencial da nossa própria experiência, que a gente não vai levar totalmente para o referencial do outro, né? Mas isso serve de base para a nossa presença com o outro. Então a gente precisa praticar. Obrigada, Aninha. Laca, queres falar, por favor, Abra? Deixa eu abrir. Abri. Eu vi vocês falando, né? E hoje aconteceu uma coisa interessante comigo sobre jovens. Eu mudei o lugar que lá que eu fazia tempo que eu não fazia unha e tal, porque nunca dá tempo. Aí a Ana, que é uma menina como se fosse minha filha, ela falou: ai, que arrumei um lugar maravilhoso, porque cidade pequena, tal, aquela coisa. Eu fui. E até o meu carro estava arrumando, e aí eu fui meio a pé. Meio longinho daqui, assim, né, para essa cidade. Aí fui, cheguei lá num lugar, mas super lindo, com um monte de cadeira bonita, tudo lindo, negócio de gesso, as três moças, meninas, né? Eu tenho 64 anos, então, para mim, elas eram crianças quase. Mais um atendimento, nossa, fizeram minha mão, meu pé e tal. Aí eu comecei a perguntar para elas, né, o que que era. E aí, vocês estão falando de jovens. Três meninas, acho que a mais velha, não foi nada, mamãe. Quero tomar água. Tá, pode ir ali na cozinha.
Aí, o que que aconteceu? Peraí, eu já vou com você. Aí elas falaram que elas montaram aquilo lá. Uma delas sonhou em montar aquilo. E aí elas montaram uma coisa e estão as três lá trabalhando, mas diz que tem uma agenda assim super, fizeram um negócio no Instagram e tal, e aí aproveitando tudo, e a conversa delas super integrada. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, onde será que eu errei, né? Porque eu vejo às vezes, as pessoas com quem às vezes eu convivo, que tem tantos problemas e tal, e aquelas meninas que você vê. Uma morava lá no bairro não sei o quê, outra lá no bairro não sei o quê. A que me atendeu falou que tinha 21 anos, eu achei que ela tinha uns 15. E aí eu fiquei pensando, falei, tá dando certo? Ela falou, ai, tá dando super certo, a gente está fazendo isso. Aí ela chegou uma cliente, começou a falar que também era uma jovem, casou com um rapaz, e falou: Ah, sabe onde é? Elas me conhecem por causa que eu tenho jornal, né? Aí começaram a falar: Olha, Laca, é até um lugar e tal. Eu falei: Ah, tá. Aí falei: Mas o que que você faz? Ela falou assim: ah, a gente mexe com. Eles consertam painel eletrônico de máquina que corta cana e outras coisas. Mas um negócio que eu nunca vi. Falei, nossa, mas como que vocês descobriram isso? Ela fez administração, o marido fez uma outra coisa. Não, nós começamos a pesquisar o que que a gente podia fazer. E olha, então você vê que existem pessoas muito jovens, acho que eles têm 23, 24 anos, ela e o marido, mas eu fiquei pensando, dentro de uma cidade pequena, você não sabe também o que as pessoas estão fazendo. E eu não conhecia essas três meninas. Eu conheci porque a Ana, que me mandou lá, ela tem 26 anos e ela fuça atrás de. Ela tem quatro filhinhos, né? Muito jovem, já tem gêmeos e mais duas crianças. Então eu vejo, assim, que tem esse lado dos jovens que estão muito mergulhados quase que numa depressão, né? Quase que Uhum. numa, mas tem as pessoas. Então, aí eu lembrei do que a Aninha falou, dessa questão do karma. Eu acho que isso daí deve ser um karma, porque são pessoas que conseguem jogar luz no meio de tanto problema e conseguem meio que nadar nessa coisa. Não é só a questão financeira, mas a Uhum. questão de que elas estão vivendo de uma maneira, e estão felizes. Sim. Entendeu? Você precisa ver a felicidade delas, de eu ter atendido tal. Aí eu falei até para ela, olha, hoje a gente mantém aqui, todas as plataformas do jornal, mas para a gente ajuda muita gente, faz muita coisa de graça o tempo todo, para gente que está começando tal. E aí eu falei, eu estou às ordens tal. Ah, então eu quero fazer, porque vai fazer 2 anos que eu estou na esmalteria, entendeu? Você faz Uhum. também? Eu falei, faço. Então aí me deu assim, até um respiro, e aí veio esse estudo É. aí, e a gente tem que refletir, né? Como a, esqueci agora, eu tô assim, tô esquecida. Ela falou, a gente tem que estar por perto. Então, A Marcele. eu tenho vários, É tenho isso. 4 filhos, né? E cada um é de um jeito, são homens, então é meio complicado. Mas eu sempre, às vezes, a mesma Aninha, essa menina, eu tento falar as coisas para ela, mas eu falei, agora eu tomei uma decisão, não falo mais. Deixo ela perceber. Aí, quando ela percebe, ela me procura. É isso. Nossa, você não sabe, né? Então tem É. tudo isso. A gente tem que. A Tem gente tem que muito. estar por perto, mas não Sim. adianta a gente falar. Não adianta, né? Eu É. penso É um assim, exercício de confiar no, sabedoria, sabe? confiar no Dharma, Sim. né? E é um Confiar exercício no de Dharma, sabedoria, assim, saber quando e o que falar, né? Porque a maioria das vezes é isso, né? porque cada um vai tendo seu tempo. Você vê É agora essas meninas, eu fiquei assim boba de ver a integração, muito a bom, né? conversa positiva. Muito bom. As coisas, foi muito bacana, né? Então, assim, fiquei com uma esperança. E é bom presenciar, assim, É, lugares assim que traz realmente um suspiro, né? Muito bom, Laca. é. Obrigada. Cris, querida. Não é que aí, né, seguindo o caminho delas todas, eu fui a uma palestra de um psicanalista que é Gilberto Safra, não sei se alguém conhece,
e ele dá palestras, ele tem grupos de estudos, mas eu não participo. E ele disse que os adolescentes e jovens hoje estão sofrendo de desesperança, né? Por conta do mundo como está. Então, seguindo isso, eu acho que, né, como a Marcele falou, né, eu acho que a gente tem que passar a esperança, né, para eles. Tem o lado negativo de tudo, mas tem o lado positivo. É que o lado positivo a gente não aparece quase, né? O lado negativo é que aparece porque traz lucro, né? Você vê as meninas aí que a Laca falou, né? Não aparece quase, né? É que a gente, por exemplo, ela teve olhos para ver, mas quantas pessoas que vão lá e talvez nem tenham percebido isso, né? É, Então é o olhar também, né, que ajuda a gente a conquistar isso. com Mas eu fiquei certeza. bastante assim tocada quando ele falou isso, sabe? Da desesperança. É triste, né, da gente ouvir, observar e constatar isso também, né? Eu acho que a gente não pode se desesperançar diante de tempos tão difíceis e desafiadores, né? Eu acho que a gente tem que tentar, pelo menos, assim, ser essa luz para esses jovens, né? Quando a desesperança estiver presente, ou tiver uma tristeza, ou uma dificuldade de lidar com alguma questão, que eles possam se lembrar, assim, um ponto para onde eles podem recorrer para se recarregar, ou sentir mais clareza, né? E a impermanência que dá esperança também, né? É, Eu acho que tudo que é bom ou ruim acaba. Então, quando temos o ruim aparecendo, isso vai acabar um dia também. é, com certeza. Tem vaca. Obrigada, Cris. Eu estou ouvindo a Cris falar e estou pensando uma coisa, né, que ela está falando, né? Você falou também da gente não ter essa desesperança. Então, eu trabalhei muitos anos, 25 anos, quase 30, mais de 25, quase 30, como fotógrafa da polícia científica. Então, eu passei assim por muitas coisas, né? Enforcamentos, todas essas coisas assim, enforcamentos, acho que foram uns 300 que eu fotografei. E eu tinha um colega que ele falava isso, eu não entendia muito bem por que que ele falava isso, um companheiro de plantão, né? Um perito. Ele falava assim: Marca, para pensar, o que seria de nós sem a polícia técnica? Eu não entendia. E hoje eu entendo, porque tudo que a gente passou ali, que a gente viu, aquilo foi também construir uma, vamos dizer, uma capacidade da gente se renovar, da gente conseguir ver que, apesar de todo o universo de dificultoso que tem, a gente sempre tentava ver um lado bom, né? Saía de lá do local e às vezes tinha que almoçar, não deixava de dar risada por causa disso. E a gente vai criando então muitas coisas. A gente acaba não se desesperançando, embora você saiba que o sofrimento ele é real, ele existe, né? Ele está Uhum, ali, ele está ali no dia a dia de muitas pessoas, porque você lida com gente assim muito de vulnerabilidade, em situação de vulnerabilidade, mas você também vê que é possível, naquele ambiente, muitas vezes você via muita coisa que era assim, de gente, de superação, entendeu? uhum, Eu acho assim que o Dharma ele dá essa noção para gente de que as coisas elas vão fluir, elas vão acontecer. Não quer dizer que vai dar tudo certo no final, vai ser 100%, não é isso, né? Porque o samsara é enganoso, mas a gente vê que é possível também você conseguir respirar e seguir, né? E é, estar por perto, né? Olhar com outro olhar para determinadas situações e respirar e ver que aquilo é uma situação que, né? é um Vai, desafio. Essa experiência aí de trabalho é, é um desafio enorme, assim, né? mas é uma coisa que já passou, né? Sim, Passou. sim.
E quando eu É, estava passando também, não era uma coisa que era um drama na minha vida, era uma sim, coisa que eu vivia no meu dia a dia e tinha que viver, né? tem habilidade para lidar com isso, né? Outras pessoas não teriam, né? Obrigada, Laca. Vamos seguir mais um pouquinho para a nossa leitura de como cultivar a compaixão. Então, ver, né? Então, a bondade amorosa se concentra no lado positivo, nessa potencialidade de ser feliz, né? Para a potencialidade para a felicidade, e a compaixão aborda o lado negativo, que é o sofrimento e as causas do sofrimento. Nós discutimos anteriormente quais são os inimigos, próximos e distantes, da bondade amorosa, que é o apego autocentrado e a hostilidade. A compaixão também tem um inimigo próximo e outro distante. O pesar é o inimigo próximo da compaixão. Quando a compaixão vai mal, ela sucumbe ao pesar. O pesar tem uma qualidade pesada, como o próprio nome diz, sendo diferente da tristeza, que pode ser passageira. Há tanta coisa no mundo que exige a nossa compaixão, que se algo der errado, um estado contínuo de luto pode se instalar. Pode parecer compaixão, mas é só o seu inimigo próximo. Não é propriamente maldoso ou perverso, mas é um fardo mental. Podemos achar que isso é compaixão, importar-se tanto com aqueles que estão sofrendo, mas, na verdade, o que aconteceu foi que o pesar o incapacitou. Você caiu em um oceano escuro e sem fundo. O objeto da sua dor se tornou a sua única realidade, consumidora e opressiva. Praticamente não existe nenhuma fresta nesse foco de atenção. Quase nenhuma luz consegue penetrar. E isso é totalmente incapacitante. Então, a gente pode observar, assim, na nossa experiência, quando alguém... Vamos pensar em pessoas próximas, assim, né? Que eu acho que é mais fácil da gente perceber. Que está passando por um sofrimento muito grande, e aí a gente tem um desejo de ajudar essa pessoa. O que que eu posso fazer para ajudar essa pessoa a não sofrer como ela está sofrendo? E dependendo da situação, a gente não vê saída. Então, o que eu faça que possa demover essa pessoa do sofrimento que ela está vivendo? Seja porque é um sofrimento de causa orgânica ou biológica, seja porque é um sofrimento mental, onde a gente não tem um poder, né, de inferência na experiência mental do outro, seja o que for. Aí a gente não vê, não tem nada que eu possa fazer, a gente possa fazer para ajudar essa pessoa. Se a gente se conecta diretamente, constantemente, o tempo todo, com esse sofrimento tão grande do outro e com a nossa incapacidade de ação para ajudá-lo, de fazer algo para ajudá-lo a sair disso, isso pode gerar esse sentimento de pesar, né? E isso vai como se fosse uma crescente desse sofrimento do outro que passa a pesar sobre nós. E aí não ajuda, né? A gente sofre também e não tem um potencial de ação para demover o outro sofrimento que ele está, ou remover as causas do sofrimento, ajudar. E nem tampouco serve para a gente. E a gente também é arrastado, dragado para o sofrimento, de ver o outro na situação e não poder fazer nada. Então é importante que a gente observe como isso está. Quando a gente está lidando com o sofrimento, como é que a gente está lidando com esse sofrimento? Se a gente está lidando com vendo em perspectiva, pelo olhar compassivo, reconhecendo as possibilidades de ação ou de saída disso, e fazendo o que é possível, ou será que eu estou me Será que eu estou grudando? Me faltou a palavra que eu queria usar agora. Será que eu estou grudada nessa experiência de sofrimento e não consigo ver em perspectiva? Eu estou arrastada por esse sofrimento também. Que aí não vai dar, não vai ter o que a gente fazer. Se a gente estiver totalmente aderido no sofrimento, né? Aí fica essa dor, né? Que é como se fosse a sua única realidade, que consome e oprime. Então, Sua Santidade, o Dalai Lama, teve muitas chances de lidar com esse tipo de pesar. E ele fala disso como um guerreiro. Você precisa lidar com a adversidade, afirma ele. Mas não caia no desespero. Isso é a pior coisa que você pode fazer. Dessa forma, a batalha está perdida. Você estará derrotado. E lá está ele, responsável por 6 milhões de tibetanos, cujo país foi ocupado por um invasor.
Mas ele sempre diz: nós vamos voltar. O Tibete será livre, nunca duvide disso. Não importa as chances que temos, não se desespere. Esse é o inimigo próximo da compaixão, né? O pesar. Já o inimigo distante é a crueldade. Assim como a hostilidade representa o pensamento que você não encontre a felicidade, a crueldade deseja que você realmente sofra. É tão óbvio que talvez nem precise ser dito que, se esse desejo está presente na mente, é absolutamente impossível que a compaixão esteja presente ao mesmo tempo. E o inverso também é verdadeiro. Se a compaixão estiver presente, a presença da crueldade será impossível. A crueldade é um estado de espírito profundamente deludido. É provável que todos nós, pelo menos por alguns momentos, já tenhamos experienciado a crueldade, querer de fato ver alguém sofrer. Não precisa ser tão extremo quanto o sofrimento. Espero que você seja destruído, mas apenas espero que você sofra. Pode ser amplo ou pode ser bastante limitado, mas é óbvio, se prestarmos atenção, o estado mental da crueldade é imediatamente doloroso sempre que surge. Não há felicidade alguma nele. As pessoas que torturam outros profissionalmente desumanizam suas vítimas e justificam suas próprias ações como se servissem a um bem maior. A gente vê, né, ou lê relatos de experiências assim, das pessoas durante o Holocausto, durante a ditadura, né, as pessoas que torturavam as outras porque estavam simplesmente seguindo ordens, né? E aí desumaniza, vê aquela pessoa como um objeto, né? Eles, de alguma forma, distorcem a própria visão de mundo, acreditam que estão, de fato, fazendo algo bom e que, portanto, podem operar sem impedimentos. É terrivelmente difícil, se não impossível, desumanizar outra pessoa sem se desumanizar. Lembro-me da história de uma pessoa em um campo de extermínio nazista que era encarregada de garantir que todos entrassem na fila em direção aos chuveiros. Ele ficava irritado quando as pessoas se desorganizavam e reclamavam: por que vocês trazem esses problemas para a minha vida? Como você responde quando presencia, sem piscar os olhos, o sofrimento e a maldade pura? A raiva surge facilmente, mas você pode ver como ela faz com que o seu próprio espírito se contorça. Existe alguma maneira de não se afastar e de não se contorcer? A compaixão não implica empatia? Se você empatiza com um povo que sofreu atrocidades inimagináveis, você não está fadado a ser totalmente consumido e incapacitado pela dor? Se ter empatia pela dor de cabeça de um amigo é lamentar e compartilhar do sentimento, não acontece a mesma coisa em uma dimensão mais ampla? Para tentarmos entender isso, vou retornar à minha própria experiência. Tanto a bondade amorosa como a compaixão exige que desenvolvamos primeiramente bondade amorosa e compaixão por nós mesmos. Uma aceitação sincera, calorosa e ampla da nossa própria existência precisa substituir qualquer sentimento de autodepreciação ou de desprezo por nós mesmos. Devemos nos permitir ansiar pelo nosso próprio bem-estar e felicidade, pela nossa própria libertação do sofrimento, pela nossa própria iluminação. Em nosso caso, qual seria a resposta ideal para a doença ou para a perda de um ente querido? Idealmente, enfrentaríamos a situação e transformaríamos a adversidade em uma oportunidade para obter uma felicidade maior. Usaríamos a adversidade para aprofundar a nossa própria sabedoria e compaixão e a transformaríamos em algo com que pudéssemos lidar. Nós a mastigaríamos, engoliríamos e digeriríamos,
e, como resultado, estaríamos mais próximos da iluminação. Esse é o ideal, como dizem os tibetanos, transformar a adversidade em crescimento espiritual. E, inclusive, só uma parte rapidinho, tem um capítulo inteiro dedicado à orientação dessa prática no livro Budismo com Atitude, que a gente estudou antes desse. Então, podemos voltar lá para ver como a gente faz, né? Relembrar, para transformar a adversidade em caminho, em crescimento espiritual. Vamos imaginar que alguém bata no meu carro. Isso é uma adversidade. Idealmente, eu gostaria de não sentir dor alguma. Tenho que lidar com a situação, mas qualquer sofrimento mental é inútil. Não vai fazer bem nem a mim e nem ao carro. Como disse Shantideva, aí está. Isso é o que se chama adversidade. Você pode fazer algo em relação a isso? Se puder, ótimo. Faça e dispense o fardo desnecessário da tristeza. Você não precisa dela, não tem nenhuma função. Apenas faça o que precisa ser feito. Se não há nada que possa ser feito por enquanto, então, por que se dar ao trabalho de ficar triste? É uma tarefa difícil, claro, mas é um ideal que adotei. Responder sem tristeza não significa responder com indiferença ou apatia. Se para nós responder à nossa própria adversidade com sabedoria e compaixão, coragem e força é um ideal digno de ser abraçado, então nós somos o modelo de como podemos responder à adversidade dos outros. Não sucumbir à tristeza, transformar o que precisa ser transformado e aceitar com equanimidade aquilo que ainda não somos capazes de transformar. Se para nós mesmos esse é um ideal que vale a pena, então o ideal para responder à adversidade de outra pessoa seria o mesmo. Então tem muitas questões aqui, né? Primeiro a gente vai voltar um pouquinho no que ele disse, assim, do que a gente pode confundir com a compaixão, que é o pesar, e do inimigo, né? Daquilo que é diametralmente oposto à compaixão, que é a crueldade. E aí, cada vez que a gente contempla esses ensinamentos, é bom que a gente olhe bem sinceramente e profundamente para a nossa própria experiência, para a gente ir reconhecendo e eliminando qualquer resquício dessa experiência ou desse sentimento de crueldade. Não implica só em desejar um super mal a outra pessoa, mas às vezes desejar um malzinho, assim. Então a gente vai olhar, principalmente para aquele político que é distante de nós, a gente não gosta, né? Ou para aquele parente que foi muito sacana com a gente a vida toda, e aí de repente está numa situação difícil, né? E você pensa que se aprofunde mais nessa dificuldade. Qualquer coisa, não precisa ser só, né? Uma coisa super. A gente observar. Porque se isso está presente em nós, a compaixão não está presente. Não é só porque eu quero ser boazinha, eu quero ser santinha. Não. Porque isso obscurece a compaixão. E obscurece o nosso próprio processo no caminho da iluminação. Então, não nos ajuda em nada. Não é no sentido da gente se santificar e ser um ser maravilhoso. Não é esse sentido dessa busca, né? Mas esse reconhecimento de que quando isso está presente, está obscurecendo a compaixão e o movimento, o processo, o caminho que a gente quer trilhar, né? Está trilhando, né? Na direção da iluminação. Cris, por favor, pode falar. Não, eu sei que eu ainda tenho que melhorar muito, Nossa Senhora, nem falo. Mas uma coisa que me deixa muito, assim, raivosa é quando eu vejo crueldade ou injustiça. Aí eu fico muito brava, né? Porque eu não dá para a gente poder ver uma pessoa ser humilhada porque ela é uma pessoa mais simples, Uhum. né? Eu vi um dia numa loja, então a gente fica muito brava. Então isso aí eu não sei como lidar ainda. A raiva, a gente tem que ter uma coisa bem assim, claro para nós, assim, que a gente não vai eliminar a raiva, né? A gente precisa ter clareza de quando ela está presente, o que que ela está
movendo, né? De onde ela surgiu? Porque ela está defendendo uma identidade autocentrada, um ego, ou ela está testemunhando uma injustiça, por exemplo? Que a raiva tem um potencial de ação muito poderoso. E é necessário, diante das injustiças, é a raiva que vai nos mover a fazer algo em relação à injustiça que a gente presencia. Em relação às coisas que não estão certas, a gente vai ficar indignado, vai sentir raiva. E aí isso vai trazer um movimento de mudança, um movimento de proteção para quem está vulnerável ou sendo injustiçado, né? Então, a raiva não é uma emoção que a gente vai eliminar, mas a gente vai perceber, assim, quando ela tem uma emergência, né? Quando ela emerge de uma identidade autocentrada, de uma experiência autocentrada, como assim você está falando isso de mim? Como você está fazendo isso para mim? Olha quem eu sou. Quando surge dessa emerge, né, dessa experiência autocentrada, aí ela não vai ajudar a gente em nada, né? Mas quando ela surge da presença, a partir do momento que você presencia uma injustiça, por exemplo, não é certo, né? Então, ela pode te mover a fazer algo para que essa injustiça cesse, né? Mas precisa ter sabedoria, né? Porque senão também a gente precisa ter um cuidado, senão a gente vai sempre agir movido pela raiva, por exemplo. Se hoje uma raiva autocentrada, a gente vai achar, não, eu estou movendo porque essa pessoa está sendo injusta comigo, né? E a gente está reificando uma identidade, um ego. Então, a gente precisa ter sabedoria, né? Para agir não movido por uma defesa de uma identidade, um ego. Sabedoria. E a Vipassana também, que a gente vai unir tudo. Pegar a energia que ela tem e caminhar essa energia para outro ponto. A Isso. energia que ela tem. É uma energia poderosíssima, né? É. Poderosíssima. Para o bem ou para o mal, que pode fazer coisas maravilhosas, que pode Pega para um lado e bota pro outro. chafurdar com a gente no fundo do poço, assim, do autocentramento. É exercício, Cris, querida, para todos nós, né? Vamos parar por aqui hoje, que ainda temos mais um tantinho antes da perguntas e respostas. Na semana que vem eu retomo um pouquinho, a gente recapitula os pontos importantes que a gente leu hoje e comentou. E semana que vem nós seguimos, tá bem? Tudo bem? Alguém mais quer falar algo antes de dedicarmos? Algo de virtuoso. Não teve nossos méritos. Vamos dedicar os méritos, então. Os méritos do nosso estudo e da nossa prática, né? Eles se ampliem, gerem benefício para o nosso próprio caminho e para todos os seres sencientes, humanos, não humanos, todos os seres, sem exceção, possam se beneficiar dos méritos gerados pela nossa prática, nosso estudo. Por esta acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê, e possam todas as falhas ser superadas. Que do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte, deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Por esta virtude, possa eu rapidamente realizar o lama de Odiana, e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Eu adino do da, o lama do Guiné, do Atiki Malupa, de Salagupa, show. Muito bem, obrigadas, queridas e queridos, Boa pela noite. companhia. Obrigada, Aline. Um beijo no Obrigada, coração queridos. de Boa noite todos. para todo mundo. Boa noite. Obrigada, Aline.